Olá, tudo bem? Espero que sim. Hoje eu gostaria de dividir com vocês alguns versículos da Palavra do Senhor que se encontra no livro de Deuteronômio, capítulo 8, versículo 2, que diz assim: Lembrem como nosso Deus guiou vocês pelo deserto esses 40 anos. Durante essa longa caminhada, Deus os humilhou e os pôs à prova para saber se estavam resolvidos ou não a obedecer os seus mandamentos. Ele os deixou passar fome e depois lhe deu para comer o maná que nem vocês e nem os seus antepassados conheciam. Deus fez isso para que soubessem que o ser humano não vive só de pão, mas vive de tudo que o Senhor Deus diz. Durante esses 40 anos, as roupas que vocês vestiam não ficaram gastas e os seus pés não ficaram inchados. Fiquem sabendo que o Senhor nosso Deus os corrige como um pai corrige o filho. Obedeçam, pois, aos seus mandamentos, vivam de acordo com os seus ensinamentos e temam o Senhor, seu Deus, pois Ele o está levando para uma terra boa, cheia de rios e ribeiros e de fontes que jorram água pelos vales e pelas montanhas. Amém? Só até aí. Amados, nós muitas vezes nos perguntamos por que somos levados ao deserto. E esse é o tema dessa meditação de hoje. O porquê Deus nos leva ao deserto. Por que o Senhor acaba nos levando, como a própria palavra que disse, para passar fome, para muitas vezes ser castigado pelo sol, pela terra seca. Nós vemos que no deserto nada floresce, nada costuma daquela terra, porque é um lugar onde você não planta, onde você não colhe. É um lugar onde você só está de passagem, porque não tem como você colocar residência no deserto, não tem como você viver no deserto para sempre. Então, inicialmente, eu já gostaria de deixar bem claro, ele não é para viver para sempre. Uma hora ele tem que ter fim. A gente vê aqui nessa palavra o Senhor falando que o povo ficou 40 anos no deserto. Bem, na verdade, era para eles viverem apenas 40 dias. Era só uma preparação que o Senhor estava fazendo com o povo de Israel para que eles, de certa forma, se desintoxicassem das coisas do Egito, que eles se desintoxicassem de tudo que viveu lá no Egito, para que quando pudesse adentrar em Canaã, pudesse adentrar com um pensamento novo. A gente já vê que o Senhor, ele usa o deserto para tratamento, ele usa o deserto para nos tratar, para nos moldar, para tirar muitas vezes certas coisas que estão dentro da gente e que em Canaã não serão proveitosas, não servirão como bagagem, não servirão como sementes para serem plantadas. A gente vê aí mais à frente quando o Senhor fala que Ele está nos levando para uma terra boa, cheia de rios, cheia de ribeiros, de fontes que jorram águas. E mais embaixo Ele vai falar sobre tudo aquilo que aquela terra produz, que ela vai produzir trigos, que ela vai produzir cevadas, que ela vai produzir uvas, tudo mais aquela terra vai estar produzindo. E o Senhor ainda completa essa palavra dizendo que nós veremos, nós provaremos dessa comida e nós vamos ver que nós vamos ter uma terra boa que o Senhor nos deu. Então, inicialmente, amados, a gente precisa deixar bem claro que o deserto é lugar de passagem. Deserto não é lugar para se viver. Não é lugar para colocar acampamento para sempre. Não é lugar para se edificar casas. Deserto é um lugar de passagem. Amém? E por que exatamente o Senhor nos leva para lá? A gente já viu que o Senhor falou que nos levou para nos mostrar o maná, nos mostrar a provisão. Nós vemos aí o Senhor já dizendo que quando Ele diz que vai nos dar o maná, um maná que nem nós conhecemos e nem nossos antepassados conheceram. Então o Senhor já está dizendo em provisão. Ele vai nos fazer experimentar coisas que ninguém nunca viu. Vai fazer experimentar coisas que ninguém nunca provou. E o que eu vejo nessa palavra é quando Deus fala o seguinte, que nós nunca provamos.
que os nossos antepassados nunca provaram. Então, ninguém na sua família nunca provou. Você nunca provou. E quando nós passamos pelo deserto, a gente começa a ver como as pessoas nos olham. Elas nos olham com uma certa curiosidade, porque elas veem tudo que está acontecendo nas nossas vidas e elas falam assim: nossa, mas eu nunca vi ninguém passar por isso e está dessa forma, e está desse jeito. Então aí você já vê que você está passando por algo que ninguém nunca viu, que ninguém nunca provou, nem mesmo você provou. E isso o Senhor nos leva exatamente para sermos referências, para sermos aquelas pessoas que nunca viveram isso e que está testemunhando o que está experimentando. Eu costumo dizer que tem horas que é mais gostoso você ouvir uma história de quem vivenciou tudo aquilo do que você ouvir uma história de quem apenas ouviu fulano contar. Então eu acredito que o deserto ele serve para isso. Ele serve para quando nós saímos dele, porque ele é um local de passagem, nós podemos falar com propriedade daquilo que vivemos nele. Porque a provisão de Deus no deserto, ele deixa muito claro quando ele diz que as roupas, que além de nós provarmos daquilo que nós nunca daquilo que ninguém nunca viu, eles falam que as roupas não vão ser gastas, que os sapatos, os nossos pés não ficarão inchados, porque os sapatos cresceram com o povo no deserto. Então, uma criança que entrou no deserto naquela época e foi crescendo, as suas roupas, além de não se gastarem, ia crescendo junto com ela. E isso, irmãos, eu vejo que acontece com nós hoje em dia. Porque quando nós entramos no deserto, nós entramos com uma cobertura espiritual que inicialmente ela é pequena, porque nós estamos pequenos. Mas quando nós vamos crescendo, a gente vai vendo que a roupa cresce no corpo. A cobertura espiritual vai ficando maior. Os nossos pés, eles não ficam inchados, porque os sapatos do Senhor faz com que eles cresçam nos nossos pés. Isso significa que por mais que o deserto tente tirar toda a cobertura que você tem espiritual de Deus, todo o acolher do Espírito Santo que você tem, ele não consegue. Porque conforme você vai crescendo, as roupas vão crescendo, os sapatos vão crescendo, eles não vão apertar o seu pé, eles não vão permitir que o deserto e que a caminhada faça com que os seus pés fiquem inchados e cansados e não te faça ir para frente. Porque o objetivo do deserto, além de você ser referência para as pessoas em questão das pessoas verem acontecendo com você o que nunca viram acontecendo com ninguém, elas também vão ver a provisão de Deus na sua vida. Porque você vai começar a experimentar a cobertura espiritual. As pessoas vão olhar para você e vão dizer: nossa, passa por tudo isso, tá no deserto, tá sofrendo, você tá vendo que igual a palavra do Senhor falou aqui, igualzinho falou, que nós passamos fome, mas o maná, ele chegou. Então, a gente vê que a gente passa por necessidades no deserto, mas a provisão de Deus, ela chega. E é o mais importante que isso. E talvez dos questionamentos que a gente mais se preocupa é de: Deus, o deserto tá cansativo, eu tô experimentando o maná do Senhor, mas eu não tô conseguindo sair dele. Então, hoje mesmo, conversando com um amigo, eu falei com ele: olha, o importante da gente quando a gente está no deserto não é a gente se perguntar quando é que a gente vai sair. Não é a gente falar: vai passar, uma hora passa. Não. O importante de quando você está no deserto é você se perguntar para Deus: o que eu preciso aprender com tudo isso? O que eu preciso assimilar com tudo isso? O que eu tenho que aprender com todas essas situações que estão chegando a mim? E aí entra o ponto principal dessa pequena meditação que eu estou fazendo hoje aqui. É de que Deus deseja que ao passarmos pelo deserto, nós aprendemos de verdade o que é tê-lo como provedor, o que é tê-lo como único amigo, o que é tê-lo como aquele que está conosco, o que é tê-lo como aquela nuvem que ficava durante o dia para poder fazer com que aquele sol não castigasse aquele povo. Essa nuvem também está conosco.
Essa nuvem é o Senhor. Nós olhamos para todos os lados e muitas vezes a gente não vê quem é que está do lado. Você pode falar, mas não tem ninguém do meu lado. Mas eu estou nesse deserto sozinha. Não. A nuvem está aí. A nuvem é a presença do Senhor. Ela durante o dia está conosco e à noite ela se torna uma coluna de fogo, que era o que acontecia com aquele povo. Porque o deserto durante o dia, o sol é terrível. Mas durante a noite, o frio também é terrível. Então, para aquele povo, eles tinham uma nuvem que os protegiam durante o dia do sol e tinha uma coluna de fogo que os protegiam à noite do frio. Então, quando nós temos a experiência na pele de tudo que nós passamos, e quando nós chegarmos para as pessoas ao final desse deserto, quando entrarmos em Canaã e falarmos, chegamos aqui, passamos pelo deserto, vivemos no deserto, e hoje que nós estamos em Canaã, nós descobrimos que não é Canaã o nosso alvo. O nosso alvo sempre foi viver uma experiência com Cristo. Sempre foi tê-lo como melhor amigo. Sempre foi falar como Jó. Eu antes só o conhecia de ouvir falar, mas hoje eu o conheço porque eu vejo com os meus olhos. Então guarda isso no seu coração, porque quando nós saímos dos desertos, sem saber o que é experimentar ter o Senhor do nosso lado, não adianta chegar em Canaã, porque Canaã só vai ser uma terra com comida e com fartura. Só será uma terra onde tudo que vai ter lá, nada vai te preencher. Apenas o que vai te preencher é o que você vai trazer do deserto. O Senhor Jesus em você, como seu amigo, como experiência de vida de que você viveu com Ele e que jamais nada poderá nos separar dele. Amém?